Nesse conteúdo eu vou te mostrar um erro que você não pode cometer na hora de fazer o diagnóstico de um motor que não esteja entrando em funcionamento, ou seja, o carro dá partida, mas ele não entra em funcionamento. Se você cometer esse erro, você corre o risco de trocar sensores de fase sem motivo, vai trocar o sensor, vai colocar um novo e não vai resolver o problema, perder tempo, dinheiro, se você cometer esse erro, com certeza você vai ter uma má fama com o cliente que trouxer esse tipo de problema para você. E a gente sabe que má fama, um cliente insatisfeito, ele pode, na verdade, ele, com toda certeza, ele não vai te recomendar e muitas vezes ainda vai falar, não vai levar algo positivo sobre a sua oficina para os amigos dele, não vai te indicar. Então, se você cometer esse erro, você pode perder tempo, dinheiro, energia, pode perder o dinheiro do cliente, pode trazer uma má fama para a sua oficina, tudo porque o domínio do sensor de fase ainda não foi alcançado. Então, vamos lá. Que erro é esse? Primeiro, deixa eu trazer o contexto. Esse motor aqui, ele não está funcionando. Ele dá partida, mas ele não funciona. Dá uma olhadinha, ó. Vou ligar aqui o contato. Vou dar partida agora, ó. Você viu que o carro, ele deu partida, mas ele não entrou em funcionamento. O carro não entrou em funcionamento. Quando a gente entra no scanner, eu vou te mostrar aqui a tela do scanner agora, aqui do lado da câmera. Quando a gente entra no scanner, a gente percebe aqui, ó, P0343. Vendo ali, ó? Falha no sensor de posição do comando de válvulas. Aí eu vou explicar por que está errado, que erro que eu quero trazer hoje, né? Quando o mecânico ele vem aqui e o carro não está funcionando, não está dando partida, ele identificou aqui o sensor de fase. Alguns já trocam o sensor de fase direto, que também é um erro, mas ainda vou trazer um nível 2 de erro. Aí o mecânico ele não vai trocar direto, ele vai testar o sensor. Aí ele vai vir aqui com o multímetro dele, ó. Vai vir aqui com o multímetro dele, vai medir as alimentações do sensor. Então deixa eu trazer aqui, contato ligado. Ele vai medir as alimentações do sensor e ele vai ver que as alimentações estão ok, ó. Eu já deixei as agulhas prontas aqui, lógico, né? Então positivo, negativo, vendo aqui, ó, positivo e negativo. E aí se a gente observar no multímetro, a gente vê aqui uma tensão de alimentação normal, que seria ali os seus próximo dos 5 volts, 4.9. Ou seja, sensor de fase está sendo acusado no scanner, ele recebe a alimentação. Agora, eu vou mostrar para você o sinal do sensor. O que eu fiz? Eu deixei aqui o osciloscópio no pino de sinal, tá? Já a agulhinha bem instalada, deixei o massa aqui como referência e aqui está o osciloscópio. Vou ligar aqui a luz, ó. Se você perceber, tá zerado por enquanto. Aí eu vou, durante a partida, eu vou te mostrar aqui a tela do osciloscópio. Dá uma olhadinha, ó. Vou trazer aqui para você. O que acontece? Vou dar partida, hein? Ou seja, aqui o osciloscópio está trazendo um sinal de sensor de fase muito baixo. O sensor ele deve variar entre 0 volt e 5 volt. Qual é a decisão do mecânico quando ele junta essas informações? Percebe que eu estou estudando o erro do mecânico. Ó, o carro não está funcionando, não entra em funcionamento. Passei o scanner, está marcando falha no sensor de fase. Eu vim aqui, testei as alimentações, tem positivo e tem negativo. Eu testei o sinal com referência à massa, e o sinal, ao invés de variar entre 0 e 5, ele está variando entre 0 e meio, ele está variando muito pouquinho, muito baixo esse valor. Qual que é a decisão do mecânico? Substitui o sensor de fase, e aí o sensor de fase, mesmo novo, o veículo continua sem funcionar. Nesse conteúdo eu vou explicar para você por que isso é um erro. Tá? Estou trazendo esse erro para você e por que trabalhar dessa forma é errado. Na verdade, assim, é um diagnóstico incompleto. Ele pensou bem, só faltou informações. O que acontece? Um sensor de fase, ele só tem a responsabilidade, a única responsabilidade do sensor é detectar o CAMI. Então deixa eu trazer aqui para você. Ó. No caso desse sensor, por exemplo, está muito fácil porque eu já deixei ele solto aqui. Ó. Toda vez que o CAMI estiver alinhado com o sensor, tá vendo ali o CAMI? Ó, por sorte a gente deixou, a partida parou no CAMI, certinho. Toda vez que, no caso desse sensor, o CAMI estiver alinhado com o elemento sensor, ele vai marcar
0 volt. Quando a lacuna estiver alinhada com o sensor, ele vai marcar, ele não traz nenhuma informação, ele fica em repouso. Então, a linha, ela, quando o sensor não identifica esse CAMI, ela vai marcar o repouso da linha. Ela marca o repouso da linha. Então, o fato do sinal estar baixo não indica que o sensor não está identificando o CAMI. Indica que a linha em repouso não fica nos seus 5 volts como deveria ser. Então, quando a gente tem um sensor de fase, onde você até tem variação, mas a variação está muito baixa, significa que o sensor está trabalhando, porém, a linha não tem comunicação com o scan, com o módulo. Porque o módulo em repouso varia para 5 volts. Então eu vou repetir. Por que é um erro? Porque o sinal do sensor de fase, a responsabilidade do sensor de fase não é subir o sinal. No caso desse sensor, é somente descer. Quando ele identifica um CAMI, ele fica zerado. Quando ele não identifica um CAMI, ele fica solto. Se você passa o osciloscópio e o sinal está baixo, ele até está variando, você vê aquelas mesmas janelas, mas o sinal está muito baixo, em próximo de milivolt, isso não indica uma falha no sensor, e sim uma falha na linha entre módulo e sensor de fase. Eu vou trazer aqui mais uma vez a partida, vou regular o osciloscópio aqui com um valor menor, para a gente ver o quanto que ele está variando. Mas além disso, eu vou consertar essa ligação e vou te mostrar essa questão do 0 volt e do 5 volts. O sensor de fase é um sensor Hall, ele não é um sensor que detecta a ausência de campo. A função do sensor é detectar a presença de campo magnético. E o CAMI é magnetizado. Então, se o CAMI está próximo o suficiente para que ele identifique, ok, ele vai mandar um sinal 0 volt. Se o CAMI não está, ele simplesmente não vai mandar nada. Bom? Então vamos lá, eu vou dar mais uma partida aqui para você ver. Você vai entender, primeiro com o defeito, depois eu vou consertar e vou trazer para você sem o defeito. Então vamos lá, ó. Aqui eu regulei o osciloscópio, tá? Regulei o osciloscópio de uma forma diferente, só para o sinal ainda vai ficar baixo. Ó. Tá vendo? Ó? Você vê que ali o sensor de fase, eu estou medindo o sinal do sensor de fase. Você vê que o sinal do sensor ele até variou conforme os CAMIs. Porém, ele não variou de 0 a 5. Ele não chegou nem no 1 volt. Cada quadradinho está valendo 1 volt aqui agora. Então ele chegou no meio volt. Ou seja, o sensor recebe alimentação. O carro não funciona. O scanner marca falha no sensor de fase. Então realmente o problema é ele. No caso não é. Porque a responsabilidade do sensor de fase não é a parte superior do sinal. No caso desse sensor, a responsabilidade dele é a parte inferior. Agora eu vou consertar o defeito, essa conexão, e vou mostrar para você, aproximando o sensor e tirando o sensor do CAMI, eu vou mostrar para você essa questão do sensor de fase. Somente quando o CAMI está próximo, ele marca 0. Quando o CAMI está longe, ele marca 5. Vamos lá. Rapidamente estou consertando o defeito, deixei de uma forma fácil para a gente ver. Aqui, a gente olhando no osciloscópio, a gente vai perceber agora o seguinte, ó. Que quando a gente está com o CAMI alinhado, agora está sem defeito, tá? Mais uma vez, ó, vou vir aqui e vou mostrar para você. Mais uma vez o motor parou no CAMI. Ó. Tirando aqui, percebe que o CAMI está próximo? Toda vez que esse cara detecta o campo magnético presente naquela roda fônica, ele marca 0 volt. Então eu vou voltar aqui o sensor e eu vou dar partida para que desalinhe o CAMI. Mas se a gente for parar para pensar, dá até para a gente fazer o seguinte, ó. Você viu que parou aqui, próximo do CAMI, certo? Se eu afasto o sensor, olha para onde a linha vai, lá no osciloscópio. Percebe? Ó? Então vou aproximar o sensor, ele marca 0. Quando eu afasto o sensor do CAMI, que seria no momento que a roda fônica fica aquela vala, ele sobe o valor para 5 volts, tanto que ele até extrapolou aqui o sinal. Ó. Vou colocar. Quando ele está próximo o suficiente para detectar o campo, ele marca, desse sensor ele marca 0 volt. Ó, 0 volt, tá vendo? Acabei de colocar. Agora eu vou tirar.
ele marca 5. Tudo bem? Aqui ele está extrapolando da tela. Se eu regular ele, ele vai marcar 5 volts. Né? 2 volts. Ó, cada divisão aqui está valendo agora 5 volts. Tá vendo? Então, quando ele está solto, ele não detecta campo magnético, marca 5. Quando ele está conectado, aí ele marca 0. Solto, ele marca 5. Tá vendo? Então, os 5 volts da linha do sensor de fase não é responsabilidade do sensor. A responsabilidade do sensor é somente baixar a tensão quando ele detecta o câmbio. Então, se você pega um sinal que ele está variando muito baixinho, significa que ele está detectando os câmbios, está marcando 0, mas quando ele fica em repouso, que ele remove o sinal, a linha não está voltando para o seu sinal de repouso, que é os 5 volts. Aí a gente tem duas falhas que podem acontecer. Ou uma conexão o repouso do módulo 5 volts está repousando no módulo, mas o chicote foi cortado, então ele não chega até aqui o repouso, ou uma falha interna ao módulo. Cabe a gente testar lá na série do módulo, mas nesse caso aqui era essa conexão entre sensor de fase e o módulo. Existem alguns casos em que o sensor ele joga para 0 e quando ele desliga, o sinal sobe para 12. O que isso indica? Que o repouso está em 12 volts. Novamente, pode ser um curto, pode ser o módulo que esteja subindo demais essa regulação de tensão interna dele. Então, essa aqui foi a nossa aula de por que é errado, e qual é o erro que não pode cometer, por que está errado, e como consertar, aí, como identificar uma falha entre módulo e sensor de fase. Espero que você tenha aprendido. Bora lá para a nossa próxima aula.